pediram tanto, mas tanto, uma análise dessa personagem que não tinha como eu não fazer. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail pedindo análise da Tori Vega, e essa pessoa foi o Pedro Vinícius. Pedro Vinícius, esse vídeo aqui é teu, cara. Tu me pediste tanto essa diacha dessa análise desse negócio, dessa personagem, que eu resolvi fazer, cara, porque seria injusto com vocês, tudo que você me pediu em todos os vídeos, em todos os posts. Esse cara vinha me pedir análise da Tori, Vitória, análise da Tori. Tá bom, Pedro Vinícius, eu vou fazer a análise da Tori. Porém, eu não acho que você vai gostar desse vídeo, porque esse vídeo é justamente pra tentar explicar o porquê as pessoas não gostam da Tori. E você é fã dela, pelo que eu vi, porque você me pediu tanto, eu acho que você gosta dela. Então, eu não sei se você vai gostar muito desse vídeo. Anyways, vamos entender porque ninguém gosta da Tori. Vamos lá. Tori Vega é a personificação de uma protagonista. Ela é perfeita. Primeira qualidade de uma protagonista é que a Tori sempre se importa com os amigos dela. O que a Tori mais faz na série é ajudar os amigos dela, ou tirá-los de problemas. A amizade que ela tem com o André é muito legal. Os dois passam muito tempo juntos, fazem o outro dar risada, compõem músicas juntos que ficam muito legais depois. Eles fazem uma boa dupla. E eles também têm bastante química, o que me faz questionar por que eles nunca viraram um casal. Ela beijou o Beck, que namorava, e ela também beijou o Robbie. Mas por que ela nunca beijou o André? Tipo, nem que fosse em uma peça. A gente não pode ser inocente e dizer que o autor quis manter a relação de homem e mulher só pra mostrar que esse tipo de relação existe. Até porque, se esse fosse o caso, a Sam e o Fred, que não tem química nenhuma e obviamente só funcionavam como inimigos que no fundo são amigos, não teriam virado um casal. Enquanto isso, nós temos a Tori e o André cheios de química com uma relação saudável, mas eles nunca formaram um casal. Por quê? Eu deixo esta pergunta no ar e quem entendeu a mensagem entendeu. Quem entendeu? Pense mais um pouquinho sobre isso, porque eu não vou falar. A segunda qualidade de protagonista da Tori é que ela tem um talento especial. Todo herói e protagonista tem algo que faz ele se destacar, até porque por isso ele é o protagonista. Ou um superpoder único, ou um talento incrível na música, que é o caso da Tori. Ou então o poder de amar, de sempre se importar com o próximo, mesmo que esse próximo seja horrível. Mesmo que o personagem seja o personagem mais comum do mundo, o fato dele ser protagonista é porque tem uma coisa especial dentro dele, seja lá o que for. E essa é a Tori. Ela é aquela garota comum, que aparentemente não tem nada especial, mas que na verdade ela tem um talento incrível escondido, que é cantar. O que fez, inclusive, ela ser aceita na Hollywood Arts, na primeira apresentação que ela fez. A terceira qualidade é que ela sente empatia e ela consegue ser uma boa pessoa com todo mundo, mas não necessariamente gostar de todo mundo. Nós já falamos sobre a relação da Tori e da Trina, e também já falamos sobre a relação da Tori e da Jade. A Tori, em alguns momentos, ela disse ou ela agiu como se ela não gostasse da Trina e da Jade, mas é justificável com a Jade, porque a Jade também não gostava da Tori e ela era super má com ela. E a Trina era extremamente mimada. Em defesa da relação das duas, cara, elas eram irmãs, então claro que a relação delas ia ser super cheia de brigas e discussões, elas são irmãs. Mesmo muito irritada com essas duas em certos momentos, a Tori sempre estava lá quando elas precisavam, ela sempre ajudava elas, ela dava todo o apoio do mundo, e era atrás da Tori que elas iam quando elas precisavam de ajuda. E mesmo assim, mesmo elas sendo pessoas super egoístas, a Tori ia lá e ajudava elas. A quarta qualidade de protagonista que a Tori tem é sempre se envolver em aventuras. A pessoa que causava na série, por assim dizer, era a Tori. Ela sempre estava pronta para uma aventura e ela fazia a história acontecer, até porque essa é a função do protagonista, causar e fazer as coisas acontecerem nas séries. A quinta e última qualidade de protagonista da Tori é que ela era super esforçada. Ela sempre queria participar das peças, ela sempre dava o melhor de si, ela sempre fazia as coisas acontecerem. Quando ela não sabia das coisas, ela ia lá e ela se esforçava pra aprender. Quando um personagem diz, tipo, por exemplo, meu sonho é ser cantor, mas o meu pai não deixa eu ser cantor. É a função do protagonista fazer esse sonho se realizar. Seja lá quais forem os motivos do protagonista, né? Ajudar essa pessoa, ou porque é melhor amigo dele, ou porque ele é apaixonado por essa pessoa, ou porque o protagonista precisa se desenvolver mais. No fim, o protagonista é quem ajuda todo mundo. O protagonista é muitas vezes quem guia a jornada dos outros personagens, por exemplo, Harry Potter. A gente só conhece a Hermione e o Rony por causa do Harry. Dito isso, o que a gente precisa entender agora é por que muita gente não gosta da Tori. Ela tem todas as qualidades de uma protagonista. Ela tinha tudo pra ser a protagonista mais amada, mas ela se tornou a personagem mais esquecida do rolê. O que eu mais escuto, o que eu mais leio é que ela tinha a vida perfeita, ou que ela era muito perfeitinha,
Eu até concordo com isso, mas eu não acho que esse seja o problema, necessariamente. O problema central dessa paradinha é outro. Eu preciso admitir que eu gostava da Tori quando eu era criança. Sinceramente, aos 10 anos de idade, eu não tava nem aí. Eu tava cagando se ela era uma personagem profunda ou não, se ela era bem elaborada ou não. Eu tinha 10 anos, eu só queria assistir a série da risada, então, tipo... E foi uma surpresa pra mim, na verdade, quando eu descobri que muita gente não gostava dela. Hoje em dia eu entendo porque as pessoas não gostam dela e eu vou te explicar agora. Ser um personagem perfeito não é um problema, assim como ser um personagem gente como a gente ou um personagem comum também não é um problema. O problema é quando você tenta misturar esses dois personagens e vira uma bagunça enorme. Você vai ter uma Tori que, ao invés de ganhar o público, afastava o público dela. Vamos imaginar o seguinte cenário. A Tori, na verdade, ela quer muito entrar na Hollywood Arts e ela ensaiou meses e meses, ela treinou pra caramba, ela se preparou de verdade pra isso porque era o sonho dela. E mesmo ouvindo que ela era só uma garota comum e que ela não ia conseguir, mesmo assim, ela continuou treinando e ensaiando. Ela vai lá e ela se apresenta, e ela faz a melhor apresentação da vida dela e ela não é aceita. Nisso, ela fica muito chateada e ela se questiona, será que eu sou realmente boa? Talvez eles tenham razão, talvez eu seja só uma garota comum que não tem talento nenhum. Ela até pensa em desistir, mas cara, esse sempre foi o sonho da vida dela. Então ela se esforça ainda mais e na segunda vez, na segunda apresentação dela, ela finalmente passa. Eu, particularmente, consigo me identificar muito mais com essa versão da história. A versão que a gente tenta, a gente quebra a cara, a gente tenta de novo, a gente é recusado mais uma vez, a gente tenta de novo e aí finalmente dá certo. Isso também até seria mais justo, porque enquanto todos os outros personagens se esforçam ao máximo e são super talentosos, a Tori vai lá, canta e entra na escola. Uau! Eu realmente me identifiquei com essa personagem profunda, hein, cara? É assim mesmo que acontece na vida real, com as pessoas comuns. A gente vai lá e realiza o nosso sonho do nada, na primeira tentativa. É super fácil. Percebe o quão ilusório é isso? Se ela fosse realmente uma pessoa comum, ela teria quebrado a cara gostoso. E aí tentaria de novo, porque pessoas comuns não têm essa coisa de vou desistir. Não, a gente tem que tentar, porque se a gente desistir, a gente morre de infelicidade. Eu gosto de personagens que quebram a cara e que aprendem com o erro e que vai lá e tenta de novo. Você pode ser um personagem super bonzinho e ainda assim ser interessante. Um exemplo disso, que particularmente é um dos meus personagens favoritos, é o Midoriya, de Boku no Hero. O cara é perfeitinho, ele, tipo, é amável com todo mundo, mas você não detesta ele, você não fala, ai, que cara chato. Você fala, caraca, o Midoriya ele tem um coração muito bom. Claro, tem pessoas que preferem, sei lá, o Bakugo, que é super escroto. Mas, no geral, o Midoriya é um ótimo protagonista. Ele é um ótimo exemplo de ser perfeito e ser um bom personagem. Ao meu ver, claro. A Tori, ela vive nessa oscilação de eu sou a protagonista perfeita e ao mesmo tempo, eu cometo erros como todo mundo. Isso torna tudo muito artificial, tipo, essas duas coisas entram em conflito na série. Por exemplo, uma hora, ela pega 2 semanas de detenção por causa de uma mentira da Jade, e mesmo assim ela não conta nada pro diretor, porque afinal ela é a protagonista e ela consegue ser boa até com quem é má com ela é super boazinha. Outra hora, ela vai lá e ela beija o namorado da Cat, e ela também joga queijo no cabelo da Cat porque ela ficou com ciúmes dos dois. Só que aí depois ela não quer beijar o Beck porque não, seria errado com a Jade, só que não foi errado com a Cat. A Jade sempre tratou ela mal e ela e o Beck nem namoravam mais. Mas a Cat sempre foi amiga dela e mesmo assim ela beijou o namorado da Cat. Se decide, garota, ou você é humana e comete erros, ou você é perfeita e imaculada. E ela não consegue ser os dois, porque ela já fez muita cagada com os amigos dela. Por exemplo, ela roubou a música do André, ela beijou o namorado da Cat, como eu acabei de dizer, ela fez o Beck ser demitido de um trabalho que era super importante pra ele, ela marcou o baile dela na mesma data em que a Jade tinha marcado a peça dela, apesar da Jade ter falado que aquela peça era muito importante pra ela. Então, e aí? Como é que eu vou te defender? Você fazendo uma coisa dessa com seus amigos? Você não é legal? Você não é, tipo, super gente boa? E tu faz isso com eles, cara? Como é que eu vou te defender, minha parceira? Tudo isso faz parecer que a Tori só é boa com os amigos dela porque a personagem foi escrita pra ser boa com os amigos dela. Ela precisa preencher a planilha de qualidade de um protagonista. E vamos falar sobre essas qualidades de protagonista que eu falei no começo, mas dessa vez nós vamos falar como a Tori executa ela super mal. Sempre se importar com os amigos. Tem uma pessoa que executa esse papel muito melhor do que a Tori, e essa pessoa é o André.
Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o André, porque vai ter uma análise sobre ele amanhã, mas só pra contextualizar vocês. O André, ele é um personagem perfeito, que faz tudo certo, e ele também fazia tudo pelos amigos dele, mas era legítimo. Você não via o André sendo egoísta, ou manipulando as pessoas, ou roubando o namorado de ninguém, ou roubando a música de ninguém. Até mesmo quando ele se apaixonou pela Jade, ele não tentou nada porque ele sabia que o Beck Cara, o Beck namorava a menina e ele era o melhor amigo do Beck. Como ele ia roubar a namorada do melhor amigo? Coisa que a Tori não se importou. Na primeira oportunidade que a bicha teve, ela foi lá e beijou o namorado da Cat. E a Cat foi lá e roubou a carreira dela. Eu adoro essa piada. Segunda qualidade, ela tem um talento especial. Convenhamos que a Cat e a Jade davam de 10 a 0 na Tori. E a questão aqui não é nem menosprezar o talento da Tori, até porque, cara, a Tori cantava bem pra caramba, isso é óbvio na série. A questão aqui é que mesmo outras duas pessoas mais talentosas que a Tori estarem ali, a Tori era a escolhida. E isso deixa óbvio que ela só ganhava os papéis porque ela era a protagonista da série. 3, ela sempre sente empatia e consegue ser boa com todo mundo. Ela tentava, né? Porque na maioria das vezes ela era bem egoísta. Como eu disse, ela só tinha empatia porque ela foi escrita pra ter empatia. A coisa meio artificial, ela só te ajuda porque ela é protagonista da parada. Se ela não fosse a protagonista, ela não ia te ajudar. O meu problema, na real, não é ela ser egoísta. O meu problema é mascararem o egoísmo dela e pintarem ela como perfeita, sendo que ela não era perfeita. Seria muito melhor que falassem, não, ela era egoísta. Mas não, ela era sempre a perfeita da parada. 4. Ela sempre se envolve em aventuras. Imagine um episódio em que só aparecesse a Tori. Só a Tori. Vocês assistiram esse episódio até o final? As aventuras da Tori só funcionavam quando outros personagens estavam nessa aventura. Porque eles tinham coisas muito mais marcantes, muito mais legais do que ela. Eles eram engraçados. E ela era a Tori. Tá aqui, o papel deles era justamente fazer as coisas acontecerem junto com ela, mas alguns deles eram muito mais interessantes e conseguiriam sustentar um episódio sozinho, um episódio inteiro sozinho. Tanto é que a Cat ganhou uma série só pra ela. 5. Ela era super esforçada. Ela realmente era esforçada, eu vou dar esse crédito pra ela, mas não tanto quanto os outros. A Jade sempre dava vida nas peças, o Beck era um excelente ator, o André tocava super bem e eles estudaram muito pra poder chegarem nesse nível. E a menina entra na escola, na primeira apresentação dela sem nunca ter ensaiado. Parabéns, protagonista. Pra mim, tudo o que falta na Tori é o que tem na Alex Russo. Inclusive, a análise dela sai no sábado e ela é a melhor personagem de todas as séries da Disney. Quem não conhece a personagem vai conhecer sábado e é impossível não amar essa garota porque ela é incrível, mas enfim. A Alex era gente como a gente, ela tinha defeitos, ela era egoísta, ela fazia umas cagadas monstruosas, mas sabe o que ela fazia? Ela assumia isso, ela nunca disse, ou ela nunca foi retratada, na verdade, como uma personagem perfeita. Na verdade, muito pelo contrário, ela era retratada como a pior personagem. A Tori sempre foi descrita como a garota perfeita, tanto é que a Jade implicava com a Tori por causa disso. Todas as vezes que a Jade imitava a Tori, era debochando desse jeito perfeitinha e fofinha e maravilhosa, que ela não era. Mas na verdade ela era bem egoísta e fazia muita cagada. O que eu gosto quando o personagem faz uma merda muito grande. Mas o problema não é ele fazer essa merda, o problema é esse personagem ser passado como alguém perfeito. Claro que tudo que eu falei aqui são só opiniões, você é livre pra discordar. A intenção desse vídeo é justamente tentar explicar por que as pessoas não gostam da Tori. Eu consigo entender o porquê. Particularmente, pra mim, a Tori é só uma personagem não desenvolvida que ficou esquecida no rolê. O que eu acho injusto, por outro lado, é como as pessoas começaram a destratar a atriz que fez a Tori e pessoas criando rivalidade entre ela e a Ariana Grande. Tipo, não precisava fazer isso. Talvez pra você a Tori seja uma personagem super chata, talvez pra você a Tori seja uma personagem black, não acrescente nada. Talvez ela seja uma personagem incrível pra você olha pra ela e fala, caramba, eu sou a Tori. Enfim, cada um via a Tori da sua maneira. No mais, eu admito que eu só gostava da Tori porque ela tinha o mesmo nome que eu.